Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo eu vou resolver algumas questões que envolvem teorema de Tales e semelhança, principalmente semelhança de triângulo. Então, nesse primeiro problema, que é um problema do Enem, é muito interessante porque ele não tem a imagem. Então, você vai ter que pegar o texto e construir a imagem, construir a figura, né? Vamos ver o que o problema trata. Ele diz assim: a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Qual a distância, né? Aqui distância em metros, que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Então ele falou da rampa, disse que a rampa, ficou um pouco torto que eu estou olhando aqui para o celular durante a gravação, mas tudo bem. Disse que a rampa tem na sua parte mais elevada 2,2 metros, que seria essa altura aqui da rampa. E que o paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebeu que se ele se deslocou 3,2. Então, vamos dizer assim, ele está aqui no ponto 1 e ele vai subir. Quando ele se deslocou 3,2 metros, ele chegou num ponto 2, nesse outro local, onde ele alcançou uma altura de 0,8. Então, essa altura aqui, em relação ao chão, é 0,8. E aí o que ele pergunta é qual a distância que ele ainda deve percorrer, deve caminhar, né? Para atingir o ponto mais alto, ou seja, esse restante aqui que eu vou chamar de x para chegar aqui no topo. Então, se a gente perceber, aqui nós temos um problema que você pode trabalhar como se fosse uma semelhança, onde você tem um triângulo menor e um triângulo maior, onde o lado do triângulo menor, se você quiser fazer uma rotaçãozinha, ele teria aqui um 0,8 e essa lateral aqui que seria a hipotenusa, o 3,2. Já o triângulo maior, colocando aqui numa posição mais favorável para o aluno ver, como se eu estivesse fazendo uma rotação da figura, só girando ela, aí você teria essa hipotenusa valendo 3,2 mais x e essa base aqui 2,2, que é exatamente a altura aqui da rampa aqui, ó, em relação ao solo. Pois bem, aí você vai fazer como se fosse uma proporção. Semelhança leva a proporção. Aí no caso você faria o quê? 3,2 está para 0,8. Vou gerar a proporção, está para 0,8. Assim como 3,2 mais x, que é essa rampa toda aqui, ó. 3,2 mais x está para essa altura toda, que é 2,2. Ó, hipotenusa, cateto, hipotenusa, cateto. A hipotenusa do pequeno está para o cateto do pequeno, assim como a hipotenusa do grande, cateto do grande. Se você observar, aqui tem uma continha bem legal, ó, que 3,2 dividido por 0,8, quando você multiplicar por 10, vai ficar 32 por 8, que dá 4. Então, esse resultado aqui todo é 4. Logo, vai ficar 4 igual a 3,2 mais x dividido por 2,2. E aqui eu vou fazer meio extremo. Como não tem nada aqui, tem como se fosse 1. Então vai ficar 3,2 mais x, né? Multiplicando por 1 dá ele mesmo. Desculpa o x aí. E aqui multiplicando 4 vezes 2,2 vai ficar 8,8. Logo, x vai ficar igual a 8,8 menos 3,2, que dá 5,6 metros, que é essa distância aqui. Sem perder tempo, vamos continuar aqui para a questão 2, né? Na questão 2, você tem a associação aqui da história do teorema de Tales, o aluno bate o olho aqui, porque ele já enxerga aqui que tem um feixe de retas paralelas, olha só, fazendo aqui uma rotação, feixe de retas paralelas com retas transversais. Professor, eu não enxerguei aqui as retas paralelas, tá aí, ó. Só fiz prolongar aqui, tá bom? E aqui seriam as transversais, ó. Então você tem essa situação aqui. Geralmente a gente vê a figura nesse formato. Só que a única coisa que a questão colocou foi assim, nesse formato aqui, né? A gente vê muito isso também em questões que envolvem quarteirão, o canto do quarteirão, então não tem problema, é só uma questão de olhar. Você está vendo que aqui tem um feixe de paralelas com retas transversais. Então, se acontece isso, existe uma proporção entre os segmentos. E aí, no caso aí, ele fala assim, ó, o jardineiro Arthur fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Todas paralelas à base é que essas divisões aqui são paralelas com a base AB. Sendo assim, as medidas x e y do canteiro das flores são. Então, eu vou só rotacionar de novo para melhorar a visão. Como eu estou dizendo aqui,
Como existe esse feixe de paralelas aqui, existe proporção entre os segmentos. Por exemplo, aqui eu vou pegar só valores numéricos com o x. Vou dizer assim, ó, o x está para 35. Vou depois colocar ali no formato melhor. Pronto, colocar aqui. O x está para 35. Vou colocar aqui, x está para 35. Assim como o 20 está para 25. Assim como o 20 está para 25. E o y também aqui, ó. O 35 está para y, assim como o 25 está para 10. Assim como o 25 está para 10. Aí você faz as proporções aqui e encontra os resultados de x e y, tá bom? Só colocar aqui para ficar melhor. Pronto, então, pois bem. O x está para 35, assim como o 20 está para 25. Eu posso dividir aqui por 5 e por 5, vai ficar 4 e vai ficar 5. Então, aqui vai ficar 5x, né, multiplicando meio extremo, e 35 vezes 4 dá 140. X igual a 140 dividido por 5, que dá 28. Esse mesmo volta é sim, 28. E, pegando aqui a proporção do y, posso usar até a do x, né? Ah, desculpa, eu tinha colocado 10, mas aqui é 40, viu? É porque a imagem não ficou muito boa, mas aqui é 40. Então, vai ficar assim, o x... Não, desculpa, o 35 está para y, o 35 está para y, assim como o 25 está para 40. O 25 está para 40. Nem fazia sentido o 10, que esse pedaço estava muito grande para ser 10, né? Então, tudo bem. Aí, no caso aqui, vou novamente simplificar. Por 5 e por 5. Por 5 dá 5, por 5 dá 8. Então, vai ficar 5y igual a 35 vezes 8, que dá 280. Então, y é 280 dividido por 5, que dá 56. Bacana, 28 e 56. Tranquilo. Mais uma questão aqui com figuras, né, com triângulos. Aqui no caso, o aluno já percebe que é semelhança, por quê? Porque quando você vê uma figura que envolve um triângulo e tiver um lado dentro, tipo um triângulo interno ao outro, e tiver um paralelismo, já garante a semelhança. Por quê, professor? Vamos lá, vou explicar por que aqui vai ter uma semelhança. Porque primeiro, ó, vou chamar aqui de A, B, C e A, D, E. Como é que a gente vai garantir que o ABC, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo maior, que eu chamei de ADE? Nem estou lendo a questão, já estou garantindo que vai existir uma semelhança aqui. Esse paralelismo aqui entre o lado BC e o lado DE aqui é que faz toda a diferença. Por quê? Porque o ângulo A já pertence aos dois. E como aqui tem um paralelismo, você tem que esse ângulo vai ser comum a esse. Então, no caso aqui, considerando o poste como uma figura reta, você vai ter dois ângulos congruentes. Então, tendo dois ângulos congruentes, é o caso AA, né? Que é o caso ângulo-ângulo, que aí você tem, no caso, os dois ângulos são congruentes, logo todos os lados são proporcionais. Então, vamos só colocar aqui mais informações. Você tem esse lado 4, e o lado do maior vai ser 9, porque 9 que eu somei com 5, o lado todo aqui é 5. Aí você tem essa parte aqui, 4. Pois bem, se você ler o texto, ele pergunta a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo dele. Esse é o fio, aqui é o fio. Então, é exatamente essa distância x, que é o lado AB. Como aqui já tem 4, você tem como a distância AD o x mais 4. Então, na verdade, exatamente o que ele quer é esse x aqui, é o que é o valor desejado, ele quer saber para a gente encontrar essa distância do poste até onde o fio foi próximo, né, onde o fio ficou mais próximo desse poste aqui. E aí você só vai usar a proporção, onde você tem o seguinte, esse lado 4 está para o lado todo, que é 9, assim como esse lado menor, x, está para o lado do grande, que é x mais 4. Ou seja, é como se fosse a hipotenusa com o cateto, ó, hipotenusa com o cateto do primeiro e a hipotenusa com o cateto do segundo. Professor, eu tinha só esse formato? Não, quando você vai escrever a semelhança, você também pode pegar do menor para o maior, do maior para o menor. Por exemplo, você poderia colocar 9, que é a hipotenusa, está para 4, que é a hipotenusa do menor, como se fosse assim, 9 está para 4. Assim como o cateto do maior,
que é o x mais 4, está para o cateto do menor, que é x. Aí, quando você fizer a proporção, você vai ver que tanto faz uma como a outra, as duas proporções geram o mesmo resultado. Ó. Quando você fizer meio extremo aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar 9x igual a 4 vezes x, e 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Então, esse 4 aqui vem negativo, vai ficar 5x, né? 9 menos 4, 5x igual a 16. X igual a 16 dividido por 5, que dá 3,2 metros. 3,2 metros. Se você tivesse feito essa outra proporção, hipotenusa para outra hipotenusa, cateto com outro cateto, gerando essa proporção, quando você multiplicasse meio extremo, ia ficar 9x igual a 4x mais 16. E aí você está vendo que o resultado ia chegar no mesmo lugar, a mesma expressão. Não tem uma ordem essa forma de escrever as proporções. Pois bem, mais uma questãozinha aqui. Professor, vai ter uma semelhança aqui? Vai. Por quê? Você já tem, por exemplo, eu poderia usar esse triângulo, como assim? Eu poderia dizer que o triângulo ABC, que é o grande, é semelhante a esse triângulo aqui, EFD, ou também como é semelhante ao triângulo BDF. Na verdade, aqui você tem três triângulos semelhantes. Você tem que o triângulo ABC, que é o grande, é semelhante a esse triângulo médio aqui, que é o triângulo FCE, e é semelhante ao triângulo aqui de cima, o triângulo DEB. Aqui é um E, viu? Então, o que acontece? Você tem a semelhança. Por que a gente vai ter a semelhança? Porque aqui ele está informando no texto que esse triângulo ABC é reto, né, tudo bem? E que a figura ADEF, que é essa figura aqui rachurada, é um quadrado. Se é quadrado, aqui também é reto. Se é quadrado, aqui também é reto, porque aqui é reto. Então, você já está vendo que tem ângulos retos que são comuns. E o ângulo C, ele está tanto no maior como está nesse ângulo, como está nesse triângulo médio aqui, vamos dizer assim. E por paralelismo, esse ângulo E aqui, ó, que está no triângulo pequeno, também é igual a esse ângulo C. Vamos chamar ele de alfa, como se aqui também fosse alfa. Assim como, se eu chamar esse ângulo B aqui de beta, esse também vai ser beta. Então, na verdade, você tem várias proporções aqui, vários triângulos semelhantes. Sempre que você vê essa figura que tem um lado paralelo aqui com outro lado que já existe triângulo, pode ter certeza que vai formar semelhanças. Aí vamos agora para as informações. O aluno tem que ter essa habilidade. Esse problema aqui envolve semelhança, envolve teorema de Tales. Qual é a habilidade agora aqui que eu vou precisar? Apenas levar esses valores e fazer uma proporção. Ó. Ele disse que o AC vale 6. Quem é o AC? É esse lado todo, vale 6. E disse que o AD vale 2. Então, esse lado todo aqui é como se fosse os dois catetos, né? Você tem um cateto 6 e um cateto 2, né? E aí, quanto mede o lado do quadrado, que eu vou chamar esse lado de x, que eu sou bastante criativo. Então, aqui eu coloquei um xzinho e aqui um xzinho. Pois bem, se eu me ater a esse problema, eu vou fazer por esse aqui, pronto. Ficou mais fácil visualizar. Ora, se aqui é x e aqui nós temos 6, quanto é que está faltando essa parte aqui, ó? Essa parte aqui é o que me falta. Então, se eu tenho 6 e aqui é x, logo aqui essa parte que eu destaquei com vermelho é como se fosse 6 menos x. Se aqui fosse 10 e aqui fosse 5, aqui não seria 10 menos 5? Então, é 6 menos x. E aqui também é x, porque é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, ó, fazendo a proporção aqui, comparando o triângulo grande com esse triângulo médio, o que é que vai ter? Vou até fazer aqui. O aluno tem que ter essa habilidade, minha gente. Quando você tiver dificuldade para enxergar a semelhança, separe as figuras, traga esses valores para figuras separadas que você consegue visualizar melhor. Então aqui, ó, considerando que aqui é o nosso triângulo ABC, o grandão, nós temos esse lado 6, nós temos esse lado 2, né, que são os catetos. E considerando esse triângulo aqui, eu vou até chamar esse ponto aqui de H, pronto, para ficar aqui um nomezinho. Considerando aqui esse triângulo aqui, cadê? Aqui é um Ezinho. Então, nós temos esse lado aqui, esse cateto aqui, 6 menos x, olha só essa tensão aqui. E esse cateto aqui, que é como se fosse o EH, é exatamente o lado do quadrado, é x. Então, pronto, agora você vai montar a proporção. Eu posso, por exemplo, dizer que 2 está para x, 2 está para x, assim como 6 está para 6 menos x. Aí, fazendo meio extremo, vai ficar como aqui? Vai ficar 6x igual a
6 vezes 2, 12. 12. Aí 2 vezes menos x, menos 2x. Esse menos 2 vai somando, vai ficar 8x igual a 12. 8x igual a 12. X igual a 12 dividido por 8. X igual a 12 dividido por 8. 12 dividido por 8, tudo isso dá para simplificar por 4. Vai ficar 3 sobre 2, né? Que é 8 por 12 por 4 dá 3 e 8 por 4 dá 2. Que dá 1,5 metros. Não, desculpa, centímetros, né? Centímetros. 1,5 centímetros. Essa questão não tem alternativa, mas a gente já matou ela aqui, tá bom? Por fim, mais uma questão que envolve triângulos. Nesse caso aqui também vai ser uma semelhança, mas esse problema eu considero mais complicado para o aluno visualizar a semelhança. Por quê? Porque não existe um paralelismo. Então a gente vai ter que usar o caso aqui, a justificativa da semelhança pelos ângulos dados, que no caso ele diz que esse ângulo alfa é semelhante a esse. Ele quer o valor de x e y, é uma questão clássica, né? O que interessa aqui para a gente, minha gente, é a gente tentar rotacionar a figura para facilitar. Como assim rotacionar, professor? Colocar as duas na mesma posição. Por exemplo, esse triângulo maior, vou colocar ele aqui destacado, o grandão. Vou tentar fazer aqui uma inclinação próxima. Vou tentar fazer rápido. Esse triângulo maior tem esse lado 6. Tem esse lado, aqui é 2, ó, aqui é 2. Então, esse lado de baixo, né, é como se fosse 2 mais y. E tem esse lado maior, é 8. Desculpa, 8 mais x, ó. Tem 8 e tem o x, então é 8 mais x, x mais 8, tem que colocar x mais 8. E percebam que foi dado esse ângulo alfa, que está aqui, ó, o ângulo alfa. E esse ângulozinho, eu vou chamar ele de beta. Você vai já ver por que eu vou batizar esse rapazinho de beta, que está aqui, ó, no grandão. Agora, se a gente olhar para o triângulo menor, né, que é esse triângulo envolvendo o 8, 4 e o y, ele também tem um alfa e também tem um beta. Então, você tem dois ângulos comuns, é o caso A. Professor, mas eles estão estranhos. É porque você tem que imaginar como se fosse uma rotação. Você tem que imaginar girar esse triângulo de menor. Faça o seguinte, desenhe ele na mesma posição que você desenhou esse maior. Como se eu desenhasse ele bem aqui. Claro que eu não tenho uma escala perfeita, mas eu desenhei um pouco menor aqui, ó. Para você visualizar. Quando eu falo escala, é questão de manter a medida, certo? Então, você tem aqui o ângulo alfa e aqui eu vou colocar o ângulo beta. Aí, vamos lá, vamos colocar os valores. Ora, próximo do alfa, nós temos esse lado 4, ó. Esse lado aqui é o 4, que vai ficar aqui, ó. Esse lado maior que liga alfa a beta, que participa dos dois, é o y, que vai ficar aqui, ó. Participa dos dois, ó, alfa e beta. E esse lado do 8 vai ficar próximo do beta, que seria esse daqui, ó, que é o 8. Agora a gente visualiza a semelhança. A gente vê que os dois triângulos têm dois lados comuns, é o caso AA. Como tem dois ângulos que são congruentes, é claro que os lados vão ser proporcionais, por semelhança. E aí você escreve a proporção. Primeiro eu vou me preocupar com o y. Vou ver como é que eu vou fazer aqui. Como assim? Olha só, vou botar assim, ó. O 6 está para 4, o lado 6 está para o lado 4, assim como 2 mais y está para o 8. Pronto, fazendo meio extremo, vai ficar 4y mais 8, multiplicando aqui, ó, desculpa. Tá certo, é porque eu já coloquei na ordem, o aluno às vezes se perde, né? 4 vezes y, 4 vezes 2, igual a 6 vezes 8, 48. 4y igual a 40. Por que 40, professor? Porque esse 8 veio negativo, 48 menos 8, 40. E daqui o y é 10. E agora eu vou escrever uma proporção com o x. Perceba que com o x eu vou precisar do y, mas eu já sei que o y vale 10. Então vamos lá, como é que vai ficar aqui, ó? X mais 8 está para o y, que vale 10, certo? Ó, o x mais 8 é esse lado maior, está para o 10 aqui, que é o valor do y. Assim como o 6 está para 4. Aqui ficou um pouco, a inclinação não ficou bacana, mas tudo bem. Com um lado mais em pé, teria que ficar um pouco mais assim, né? Pronto. Aí vamos lá, vai ficar 4x, 8 vezes 4, 4x, mais 4 vezes x, aí 8 vezes 4, 32, igual a 60. 4x igual a 60 menos 32, que dá 28. X igual a 28 dividido por 4 dá 7. E assim eu finalizo o vídeo e agradeço quem assistiu tudo, né? E beleza, pessoal. Valeu aí.